Bem, hoje, domingo, dia 8 de outubro de 2023, está exatamente hoje completando exatamente um ano, que eu fui bombardeado pelas mídias sociais, fui xingado, humilhado, maltratado de todas as formas possíveis, inclusive sob ameaças de morte. Recebi ameaças de morte, de gente que se diz pastor, de gente que se diz carregar a Bíblia e pregar o Evangelho. Fui absolutamente ignorado pela igreja do qual fiz parte minha vida toda, desde menino, desde criança, onde meus pais congregaram, meus avós congregaram, minha mãe ainda congrega ainda hoje, irmãos. Fui absolutamente ignorado, um ano exatamente, sem nenhuma resposta de absolutamente nada, sem nenhum cuidado de absolutamente ninguém, tratado como leproso e evitado por alguns daqueles que um dia eu chamei de amigo. Estou falando isso aqui, queridos, não é para me vitimizar e não é para que ninguém tenha pena de mim. Estou falando isso aqui porque algumas pessoas estão me perguntando, já há algum tempo, já há alguns meses: o que você está fazendo? O que é isso aí? Que movimento é esse? Você abriu igreja? Você está abrindo igreja? O que você está fazendo? Então estou falando isso aqui para dar essa resposta, para dizer que diante do silêncio, diante da omissão covarde, quem poderia e deveria me estender a mão, me defender, diante do silêncio covarde de quem poderia e deveria me dar pelo menos o direito de me defender, me dá pelo menos o direito de me pronunciar a respeito. Eu não vi outra alternativa diante do cancelamento, diante dos xingamentos, diante dos chutes, porque fui chutado da maioria dos púlpitos das igrejas evangélicas neste país, de gente que me conhece, que sabe quem eu sou, nunca me viram envolvido com escândalo algum, em problema nenhum, sempre entrei e saí com dignidade, com respeito, com ética, com moral, diante de grandes e pequenos, diante de Deus e dos homens, diante do céu e da igreja de Cristo. Então, diante disso, eu não vi outra alternativa a não ser começar a pregar na sala da minha casa, do meu apartamento. Reuni minha esposa, meus filhos, começamos a pregar, outros começaram a se chegar, irmãos, primos, sobrinhos, mãe, parentes, amigos, colegas, pessoas que estavam acompanhando todo aquele processo, inclusive começaram a chegar. Comecei a pregar, porque eu não vou parar de pregar. Eu não vou parar de pregar. Eu não pedi para ser pregador. Quando eu comecei a pregar, eu tinha 7 anos de idade, em 1985, literalmente forçado pelo meu pai. Minha mãe, que me ouve aqui hoje, sabe do que eu estou falando, praticamente forçado pelo meu pai. Eu era uma criança de 7 anos, eu não sabia o que era, quais as implicações, quais os desdobramentos do que seria ser um pregador. Meu pai me fez decorar sermões para pregar. Todo sábado eu tinha que pregar. Ele cuidava de um grupo de crianças e adolescentes, e ele aproveitava que ele cuidava daquele grupo de crianças e adolescentes, tinha culto todo sábado e me colocava para pregar todo sábado. Eu era obrigado a pregar. Não pedi para ser pregador. Quando eu estava com os meus 12, 13 anos aproximadamente, estava acontecendo um grande congresso de jovens aqui em Guarulhos, pela igreja Assembleia de Deus de Madureira, na época, no Parque Secap, no ginásio do Parque Secap. Veio pregar naquela ocasião um pastor muito conhecido, reconhecidíssimo, pastor Napoleão Falcão, na época, no auge do seu ministério como pregador. Meu pai gostava muito de Napoleão Falcão e me levou lá para ver Napoleão pregar, primeira vez, isso no ano de 1992. E eu fiquei bem de frente, me lembro como hoje que eu fiquei bem de frente, o palanque, dentro do ginásio. E eu vi pastor Napoleão pregar naquela noite sobre Ezequiel, capítulo 47, livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, quando Ezequiel teve aquela visão de que o anjo media 1000 côvados, fazia ele passar pelas águas que davam pelos artérios, depois mediu mais côvados, fez passar pelas águas que lhe davam pelos lombos, e foi medindo até que o profeta já não conseguia mais passar, a não ser nadando. Napoleão pregou sobre esse texto naquela noite, e eu saí dali apaixonado, impactado com a palavra, apaixonado pelo púlpito, pelo sermão, e disse: meu pai está certo. Falei para mim mesmo: meu pai está certo.
eu tenho que pregar mesmo, eu sou pregador. E nunca parei de pregar. Gastei a minha infância, gastei a minha adolescência inteira na pregação. Casei, constituí família, cheguei na idade adulta na pregação do Evangelho, pregando o Evangelho. E agora sofro esse bombardeio, esses ataques. E sou tratado como se eu tivesse cometido o maior pecado do mundo. Que mesmo que eu tivesse cometido qualquer pecado, qual seria o tratamento da igreja? Eu cresci ouvindo que a igreja é o hospital espiritual, que aqui é lugar para doente mesmo, que aqui é lugar para gente fraca, que é lugar para imperfeitos. Se você é fraco, se você é imperfeito, se você é doente, seja bem-vindo, é aqui mesmo. Estamos aqui com as nossas fraquezas, com as nossas imperfeições, com as nossas limitações. E qual é o papel da igreja? Qual é a missão da igreja? É cuidar do caído. É cuidar de quem está fraco, ainda que estivesse em pecado. O papel da igreja e daqueles que estavam principalmente próximos a mim, pastores, colegas de ministério, pseudos amigos que estavam em volta de mim, que se diziam amigos, era ter cuidado. Mas não. Palavras de baixo calão eu ouvi, palavras horríveis, de ofensas pesadas, que eu não quero repeti-las e não vou repeti-las aqui hoje, de maneira nenhuma. Estou apenas usando esse pretexto de que hoje, exatamente hoje, completa-se exatamente um ano desse cancelamento, desse massacre, desse bombardeio, desse linchamento virtual. E para dizer que apesar de tudo isto, eu estou de pé.